Se você sente dificuldade de engajar a sua equipe, implementar cultura, criar processos, ter controle e a todo momento está tendo que apagar incêndios, fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou mostrar para você o que o imperador Marco Aurélio, que foi considerado um dos principais imperadores de Roma, utilizava de artifícios tanto filosóficos, mas principalmente de gestão para comandar o seu império. Marco Aurélio liderou Roma no segundo século e, diferente dos demais imperadores que lideravam pela força, ele ficou conhecido por liderar pelo equilíbrio emocional. Marco Aurélio ficou conhecido por ser um imperador que liderou pelo exemplo. Diferente dos demais imperadores que lideravam pela força, ele ficou conhecido pelo seu equilíbrio emocional e principalmente pelas suas meditações. Esse presente deixado por Marco Aurélio para a gente mostra um pouco a sua maneira de pensar e as reflexões que ele fazia sobre pessoas. Não à toa, Marco Aurélio foi considerado um dos maiores imperadores de Roma, e as premissas que ele utilizou para gerir o seu império podem ser utilizadas até hoje para gerir escritórios de advocacia. O primeiro princípio que Marco Aurélio utilizava na gestão do seu império era liderar pelo exemplo. Um dos poucos imperadores que ia para o fronte de batalha, ele dava o exemplo para a sua tropa e mostrava que não só mandava, mas também fazia. A verdade é que quando a gente fala de cultura, é necessário que você entenda que liderar pelo exemplo é o que vai fazer com que a cultura do seu escritório cresça e se prolifere. Não adianta você falar uma coisa para sua equipe e fazer outra coisa. O líder é o principal motor do crescimento do escritório. Se você está voando, a sua equipe está correndo. Se você está correndo, a sua equipe está andando. E se você está andando, a sua equipe está parada. Segundo princípio, valorize as pessoas. Marco Aurélio entendia que o império era formado de pessoas. Inclusive, em uma das suas meditações, ele falou o seguinte: valorize o homem que trabalha ao seu lado, pois sem ele você não é nada. No seu escritório, você tem que olhar para os seus colaboradores, ainda que em fase inicial, como potenciais líderes, investir em seu desenvolvimento, valorizá-los, e na medida que eles entreguem para a sua operação, você também entrega de volta para eles, fazendo o alinhamento de interesses para que o seu time olhe para as operações jurídicas de uma forma como você também olha. Uma das principais armadilhas que você pode cair, que vai impedir o crescimento da sua operação, é você pensar com ganância, só pensando em si próprio, sem dividir para multiplicar. Na medida que você divide, a sua operação ganha mais autonomia, as pessoas ficam mais engajadas e você tem pessoas olhando como você para a operação. Recentemente, conversando com o gestor de um grande escritório de advocacia, que tem até hoje os colaboradores principais, os líderes da operação, como os colaboradores, sendo os colaboradores que iniciaram desde o início, ele me falou que ele sempre investiu em visão para os seus colaboradores. No início ele não tinha como pagar muito bem, mas sempre falou para os seus colaboradores: assim que possível, quando a operação rodar, a gente vai distribuir os lucros. E isso deu tão certo que hoje tem vários líderes dele que ganham participação nos resultados do escritório, estão firmes, crescendo, olhando para a operação como donos. Por outro lado, recentemente, em um grupo de WhatsApp, eu vi um advogado que ainda está numa fase de crescimento da sua operação, relatando problemas de 3 pessoas pedindo para sair. E no mesmo momento, ele pediu indicação de como criar um plano de remuneração para o seu colaborador que está na atuação de fechar contratos. E ele tinha criado, nos meus cálculos, um sistema de comissionamento que, apesar de gerar 200 mil de faturamento, só daria para o seu colaborador R$200 de comissão. O problema que ele chegou relatando já está exemplificado o motivo no seu pensamento. Pensar em economia e pensar num colaborador como um ativo descartável é uma grande burrice. Porque quanto mais tempo o seu colaborador passa na sua operação, mais contexto ele tem, mais preparado ele fica. Provavelmente você já passou meses treinando uma pessoa e se você pensa dessa forma, você perder essa pessoa significa que você está perdendo inteligência. A sua operação está ficando mais burra. Terceiro princípio, disciplina e processos. Roma só conquistou metade do mundo conhecido porque investiu em disciplina, estradas, rotas militares e hierarquia. Marco Aurélio entendia que sem disciplina era impossível você conquistar e expandir o império. No seu escritório, sem processos, tudo vira improviso. Sem documentação, o time fica perdido. O time não tem algo para se basear e seguir o que tem que ser feito. Sem indicadores, você não consegue medir a produtividade. Recentemente, em uma das operações que a gente prestou consultoria, a gente identificou um grande problema.
o advogado não tinha documentação dos seus processos e ele estava passando por um problema que um funcionário antigo havia saído e havia levado toda a inteligência daquele processo. Por não ter uma documentação de como aquele processo deveria ser feito, ele acabou ficando na mão. Ele estava precisando implorar para o ex-funcionário entrar em contato com o novo para explicar como que tinha que ser feito. Uma solução simples para isso é você implementar uma ferramenta como o Notion, onde você pode documentar todos os processos, deixando todo o passo a passo para caso chegue uma pessoa nova, você tem ali já um onboard para ela saber como exercer aquela função. Na Let's Growth nós chamamos isso de assegurar processos eficientes, porque quem gere sem processos gere no caos. Quarto princípio, o ciclo da gestão. Um dos trabalhos de um gestor é pensar. Por isso é tão importante criar processos que lhe impeçam de voltar para o operacional. Porque no operacional você dificilmente vai conseguir pensar. Marco Aurélio entendia isso tão bem e tanto que era considerado o imperador filósofo. Ele passava grande parte do seu tempo pensando em estratégias para como expandir o império, como criar maneiras para que as pessoas que estivessem ao seu redor pudessem pensar como ele pensava. Então ele gastava muito tempo pensando. E nesse processo de pensar, ele sempre estava num ciclo contínuo de melhoria para que o império expandisse. Ele vivia o que hoje a gente chama de ciclo da gestão. Aqui a gente aplica o método BPEC. Inclusive, se você quiser entender um pouco melhor sobre esse método, clica aqui em algum lugar desse vídeo que a gente está colocando um card onde a gente explicou o método BPEC, que é um ciclo de gestão de melhoria contínua, onde você vai conseguir entender exatamente como você implementa isso na sua operação. Mas basicamente o BPEC significa brainstorm, planejamento, execução e checagem. Onde nesse ciclo você vai levantar o problema com a sua equipe, propor soluções, fazer a execução, acompanhar se deu certo e se não deu, você volta para fazer um brainstorm num ciclo de melhoria contínua, onde os processos e a gestão sempre vão melhorando. O BPEC é um dos métodos que a gente utiliza aqui na Let's Growth para ajudar advogados operacionais a saírem do fogo da operação, dos incêndios da operação, para se tornarem verdadeiros gestores estratégicos. Marco Aurélio nos ensinou que liderar não é impor, mas sim inspirar. E no seu escritório de advocacia, aplicar gestão não é luxo, é necessidade. E se você quer crescer na sua advocacia, você vai ter que liderar pelo exemplo para implementar gestão, vai ter que valorizar as pessoas que estão com você, vai ter que implementar processos eficientes e principalmente ter um método de gestão que faça o seu escritório rodar sem você. E se você quer continuar acompanhando esses conteúdos que a gente traz um pouco de cultura, história aplicada à gestão para escritórios de advocacia, comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida ou alguma dor que você precisa de ajuda relacionada à gestão, marketing, processos, manda aqui embaixo que isso pode se tornar o tema de um próximo vídeo. Não deixa de se inscrever no canal, porque toda semana a gente está trazendo conteúdos para ajudar advogados a se tornarem gestores estratégicos. E como o like não se pede, se conquista. Se você gostou, considere deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre estar acompanhando os novos conteúdos.